Cristo Jesus, eu o saúdo assim, de uma forma muito especial, os visitantes, é verdade. A Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes é uma igreja abençoada nesse quesito. Nós sempre temos muitos visitantes entre nós, e não poucos aqueles que se mudam para Mogi das Cruzes e vêm para a nossa igreja, como é o caso do Douglas e da Tamires. Muito obrigado. Com o menininho, como é o nome do menininho mesmo? Davi. São bem-vindos, né? E outros também que estão se achegando a nós. Nem tanto para o Douglas e para a Tamires, porque são presbiterianos, né? Mas para aqueles que vêm de outras confissões, é bom sempre lembrar que o nosso culto é sempre assim. Nós seguimos o PRC, princípio regulador do culto. Quando você chegar na igreja, todo domingo pela manhã, você pode ver na contracapa do boletim, vai estar ali a ordem litúrgica, a ordem do culto. Nós seguimos aqueles passos da ordem do culto, né? Nós cantamos bastante. Nossa igreja é uma igreja que quem está aqui na frente é privilegiado porque ouve o povo de Deus cantar. É uma bênção ouvir vocês cantar, né? Então nós temos 3 corais e ainda mais o coral infantil da igreja, então seriam 4. Nós temos uma orquestra que toca sempre aos primeiros domingos aqui. Temos grupo de louvor bastante comprometido, né? Desses 20 anos de pastorado aqui, nós passamos por várias fases nessa questão do louvor, e nós estamos vivendo um tempo muito bom, de gente bastante compromissada, que não falta em hipótese nenhuma e sempre nos ajuda através da música. Então nós somos assim, cantamos bastante, oramos e meditamos na Escritura Sagrada, que é o que faremos agora. Queria também, aproveitando o ensejo, olhando lá para a câmera, para enviar um abraço para o seu Almir, lá em Peruíbe. Eu sei que ele nos acompanha, o pai da nossa querida Kátia. E também para Dulcineia, lá de Passa Quatro. Foi membro dessa igreja, para ela e para a Luana, um grande abraço. Enviar de uma forma muito especial para a Sueli Maciel, que teve uma intercorrência na saúde e não pôde vir. Dá um beijo para ela e para o Tarcísio também. E para outros que, por motivos justificáveis, não estão entre nós, o nosso abraço fraternal, meus queridos irmãos e amigos. Muito bem. A porção que eu gostaria de considerar nessa noite com vocês é João capítulo 5. Dando prosseguimento, eu dei uma pausa e retorno hoje à exposição ou exposições no Evangelho escrito por João, discípulo amado de Jesus, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu e Salomé, o João que foi o último dos apóstolos a morrer, viveu até 100 anos, foi pastor da igreja de Éfeso, foi desterrado por causa do testemunho da palavra para a ilha de Patmos, onde escreveu o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Apocalipse. Capítulo 15. A leitura que nós faremos aos poucos, e eu vou expor nesse trecho, é a que vai do verso 19 até o verso 47. Então, deixe sua Bíblia aberta, seu texto aberto, para nos acompanhar na exposição que faremos. Você que está em casa também, aproveite, abra sua Bíblia, localize João 5, verso 19 a 47. O tema do nosso sermão é a missão de Cristo e sua autoridade. A missão de Cristo e sua autoridade é o tema, o título do sermão, né? Nós temos aqui a reafirmação da divindade de Cristo e também de sua missão. É importante ressaltar que todas essas palavras aqui, todo esse texto, do verso 19 ao verso 47, são palavras ditas por Jesus, né? Após ele ter curado um paralítico, não sabemos ao certo se era um paralítico. O termo que é usado para se referir a ele, enfermo, é astenos. Ou seja, ele tinha uma astenia, uma fraqueza física. Mas a grande maioria dos comentaristas acha que, por ele estar ali com uma cama deitado, ele sofria algum tipo de paralisia. Jesus vai a esse poço de Betesda e nós já vimos essa passagem, e demonstrando solidariedade, carinho e amor, dentre
toda aquela multidão que estava ali no poço de Betesda esperando a água ser agitada para entrar e ser curado, né? Jesus cura esse enfermo. Nós não sabemos o nome dele, né? Mas isso aconteceu no sábado. Né? Aconteceu num sábado. E os judeus ficaram indignados com Jesus porque curou um enfermo no sábado. Ele disse, pega a tua maca, tua caminha, tua colchonete aí, e vai embora, você está curado. Quando os judeus viram aquilo, o quê? Você não pode carregar uma cama, é sábado. Você não pode fazer isso. É o dia do Senhor, você está quebrando o mandamento. Aí ele disse, não, um homem assim, me mandou pegar, eu era paralítico, eu era doente. E eu peguei a minha maca e estou indo embora. E qual o nome dele? Eu não sei o nome dele. Depois ele vai descobrir que era Jesus, né? E ele sai. E os judeus ficaram indignados com Jesus, porque Jesus curou no sábado. E essa indignação foi a um nível elevadíssimo, porque o verso de número 18, que é o anterior ao 19, que passaremos a considerar em breve, diz que por ele, Jesus, ter curado no sábado, e porque Jesus também disse ser filho de Deus, o Pai, e por isso ser Deus também, por causa disso os judeus queriam matá-lo. Se vê que essa questão de querer matar já é com quem não pensa igual, né? Já é daquele tempo, né? Só pensar diferente, se a gente puder matar, a gente mata. Né? Muito bem, então, nesse texto, nesses 28 versículos aqui, do versículo 19 ao versículo 47, nós encontramos 4 divisões, 4 partes. Na primeira, que vai do verso 19 e 23, nós temos aqui Jesus falando da sua relação com Deus o Pai. É a que vai do verso 19 ao verso 23. Por isso eu peço que você sempre mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar. Tem algumas pessoas que gostam de fazer anotações, é sempre bom. Também temos aqui João declarando a autoridade divina por boca de Jesus, que vai do verso 24 ao verso 30. Pois temos também os testemunhos que Jesus diz que é dado a respeito dele, versos 31 a 40, e por fim, a quarta parte, nós temos aí a incredulidade das autoridades religiosas do judaísmo, verso 41 ao verso 47. Vamos então ler a primeira parte e expô-la. Olhe para a tua Bíblia. Temos quem não tem Bíblia, não trouxe Bíblia, no telão. Então lhes falou Jesus. Eu disse que esses 28 versículos são palavras de Jesus. Então lhes falou Jesus. Em verdade, amém, amém, é o termo no grego aqui. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que o Pai, fizer, o Filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos os homens honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos na exposição deste texto sagrado que Tu inspiraste por meio do Teu Espírito Santo a João. Certamente há lições aqui que o Senhor quer ensinar a nós, e nós viemos aqui para aprender essas lições. Por isso, humildemente, pedimos que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras ilumine as nossas mentes e corações, que nós sejamos edificados na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Meus amados irmãos, nessa porção que vai do verso 19 até o verso 23, que é a primeira das 4 partes destes 28 versículos aqui, nós encontramos a unidade entre o Filho de Deus e o Pai. Não sei se vocês perceberam, talvez não, talvez alguns perceberam. Eu percebi porque eu li inúmeras vezes esse texto, quantas vezes a palavra Pai, né, aparece aqui. Né? E também a palavra filho. Né? Então nós temos aqui, em todos esses 28 versículos, 8 vezes o termo pai sendo usado. E 11 vezes o pai sendo usado, o termo pai. E 8 vezes o termo filho. Né? Porque nós temos aqui, como eu disse, uma reafirmação da divindade de Cristo e sua missão. Talvez na sua ação evangelística amanhã, no trabalho, na academia onde você pratica seu esporte, refina o seu físico, ou no vizinho com quem você vai se encontrar, ou o seu amigo de faculdade ou do ensino fundamental, talvez você se veja envolvido na seguinte circunstância. Essa pessoa descobre que você é crente e ele quer saber o que você pensa sobre Jesus. Quem é Jesus? Você tem que responder com suficiência essa pergunta, né? Pelo menos intelectualmente. E aqui nós temos a declaração inequívoca de que Jesus é Filho de Deus, portanto é Deus também, e que Deus é o seu Pai, e que há uma unidade entre o Filho e o Pai. O Filho agindo em perfeita dependência do Pai, é o que a gente vê no verso 19. Põe lá o verso 19 de novo. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que o Pai, fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Aqui temos, meus irmãos, na unidade do Pai com o Filho, a declaração, meus amados irmãos, extraordinária, de que o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Ele é dependente do Pai. Há entre eles uma perfeita comunhão, há entre eles uma perfeita submissão. Jesus foi um exemplo de submissão a Deus o Pai quando esteve entre nós. Vocês devem se lembrar daquela passagem de Filipenses, né? Quando o texto diz que ele se esvaziou de toda a sua glória e veio aqui, foi obediente até a morte de cruz, porque ele veio para cá com uma missão. E ele foi obediente a essa missão que Deus, o Pai, lhe confiou. Né? E aqui encontramos também uma perfeita unidade entre o Pai. Eu disse há pouco, você deve se lembrar, por 11 vezes aparece o termo Pai aqui, e por 8 vezes o termo Filho. Por quê? Porque um dos motivos pelos quais os judeus queriam matar Jesus não era só que ele tinha curado no sábado, mas porque ele se dizia Filho de Deus. Né? Temos também aqui, nessa porção, do verso 19 até o verso de número 23, o Pai revelando suas obras ao Filho. O relacionamento entre pai e filho é caracterizado por amor e revelação. Veja o que nós encontramos aqui no versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrarás. Maiores obras do que esta lhes mostrará. Ou seja, eu acabei de curar um doente aqui. Ele não precisou entrar na água e ele voltou para casa curado. Provavelmente um paralítico, alguém com astenia, fraqueza muscular, não conseguia ficar em pé. Então vocês estão maravilhados disso? Nem tanto, né? Eles eram mais chateados porque o homem estava carregando uma maca no sábado. Nem se atentaram para a maravilha da cura. Mas Jesus disse, vocês estão maravilhados com isso? Eu quero dizer para vocês que coisas maiores e mais maravilhosas eu farei, para que vos maravilheis. Então, nessa questão da unidade do Pai com o Filho, nós temos essas verdades. O Filho age em consonância e perfeita harmonia com a vontade do Pai. Jesus veio aqui e cumpriu ipsis literis a vontade do Pai.
Nós temos aqui o Pai revelando suas obras ao Filho, por amor, né? Ele revela ao seu Filho qual é a sua vontade. E nessa primeira parte, temos a declaração de que o Filho possui o mesmo poder do Pai. Isso deve ter caído diante dos judeus como uma bomba. Aliás, a gente entra na internet, é só bomba, bomba, bomba. Então eu acredito que naquele diálogo de Jesus com os líderes judeus que ficaram indignados porque Jesus curou no sábado e se identificou como Filho de Deus e, portanto, como Deus, né? Jesus joga essa bomba diante deles, né? A declaração de que ele possuía o mesmo poder do Pai, né? Jesus afirma duas prerrogativas divinas nesse texto. Veja aí no verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, leiam comigo, assim também o Filho vivifica. Que declaração, hein? Assim como o Pai dá vida, eu, o Filho, também dou vida. Portanto, é uma declaração profunda que revela uma intensa unidade entre a pessoa do Pai e do Filho. E aqui vemos também nessa primeira parte, o alerta de que o Filho deve receber a mesma honra que o Pai. Veja bem, os judeus queriam matá-lo. Os judeus estavam discriminando Jesus. Os judeus estavam agindo com preconceito contra a pessoa de Jesus. Eles nem se atentaram ao fato de que Jesus curou um paralítico que tinha 38 anos. E que era paralítico possivelmente porque cometeu alguns pecados que justificassem essa paralisia ou essa astenia. Eles não estão admirados com isso, eles estão indignados com Jesus. E Jesus vai dizer que ele, o Filho, quantas vezes aparece o termo Filho aqui? 8. E que ele, o Filho, né, deve receber a mesma honra que o Pai. Em vez de querer matar Jesus, é isso que Jesus está dizendo, vocês deveriam me honrar. É o que está no verso 23 aí, a fim de que todos honrem quem? O Filho, de modo porque honram o Pai. E Jesus faz uma declaração importante, que vale para os dias de hoje. Porque tem muita gente que diz que crê em Deus, mas desconsidera o Filho Jesus. Eu escrevi recentemente um artigo para uma revista sobre os termos cristão, crente e protestante, né? Cristão, crente e protestante. Cristão é todo aquele que copia Jesus, que imita Jesus. Foi em Antioquia que os cristãos foram chamados, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles viram o Cristo nos discípulos de Jesus. Então eles passaram a ser chamados de cristãos. Então, aqui há um alerta sobre a honra. Se vocês honram o Pai, vocês devem honrar o Filho. Porque crer em Deus, até os demônios creem. Mas além de crer em Deus, para sermos salvos, nós temos que crer no seu Filho e honrar o Filho como devemos honrar o Pai. A Trindade deve ser honrada da mesma forma, com a mesma intensidade. Nós cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 distintas pessoas, um só Deus. Isso é o que aprendemos, deferimos na leitura da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo aqui para eles, vocês têm que me honrar como honram o Pai. Vocês não têm que querer me matar, vocês deveriam raciocinar. Vejam o que eu fiz. Eu curei um homem que era paralítico há 38 anos. E digo mais, disse Jesus, vocês verão coisas muito maiores do que essa. Negar honra a Cristo é desonrar o próprio Deus. Nessa primeira parte nós encontramos essa questão da unidade do Pai com o Filho. Deus Pai e Deus Filho. Onde Deus mostra ao Filho o que ele deve fazer. E como você vai encontrar mais à frente, se chegarmos com graça e vida até lá, no capítulo 17 de João, na oração sumo sacerdotal, você vai encontrar o Filho dizendo, eu te glorifiquei na terra, fazendo o que mandaste fazer, cumprindo a tua vontade.
Então, nessa primeira parte, que vai do verso 19 ao verso 23, nós temos a declaração da unidade, perfeita unidade entre Deus e o Pai, de tal maneira que Jesus está dizendo para os judeus: vocês honram Deus? Honram. Então, vocês devem honrar a mim também. Que bomba, hein? Bomba. A segunda parte é que vai do verso 24 ao verso 30, que nos mostra que o Filho tem autoridade para dar vida e julgar. Veja o que ele diz aí no verso de número 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, porque o nosso conceito de vida eterna às vezes é equivocado. Aqui vai um alerta a todos que me veem aqui nessa noite, que me assistem pelo YouTube. Vida eterna não é algo que começa depois da nossa morte. Vida eterna é algo que começa depois da nossa regeneração. Quando nós nascemos de novo, somos feitos novas criaturas. Quando Deus pega pelo Espírito Santo aquele coração carcomido pelo pecado, incrédulo e totalmente inimigo de Deus, e o torna amigo de Deus. Um coração crédulo, bondoso, generoso e que busca a santidade na sua vida. Aí começa a vida eterna, porque vida eterna não tem só a ver com quantidade, mas com qualidade. Não sei se eu disse, eu devo ter dito há poucos dias aqui, como é que tem, às vezes eu, por exemplo, tenho passado um momento extremamente delicado na minha saúde, e todos vocês sabem. Recentemente, meu netinho lá em Orlando tomou um tombo, teve um traumatismo craniano, que quase que ele morreu. A vida não tem sido fácil. Alguém disse assim: Maurão, você é um cara sempre sorridente, feliz. Eu falei: olha, eu vou tentar sorrir, mas está difícil. Ontem mesmo eu estive, veja como a vida é, no aniversário de 40 anos da minha nora. Então eu toquei violão, cantei, li a Bíblia, falei. Então eu tive que fazer aquilo com disposição, mas diante das circunstâncias da saúde precária, diante desse episódio triste do acidente do meu neto, fica difícil sorrir, se alegrar. Mas a vida é um dom de Deus. Eu sou um vencedor porque foi Paulo que disse, nós somos mais... Como tem crente para baixo. Como disse o reverendo Eduardo aqui, eu também sempre usava essa figura do leão da montanha. Ó vida, ó dor. Tem crente assim. Mas não lê a Bíblia, não ora, não tem compromisso com a eclesia, com a comunhão. Não quer buscar santidade e santificação e fica reclamando da vida. E vai morrer reclamando da vida. E dê graças a Deus se a misericórdia alcançar e levá-lo para o céu. O que é bastante duvidoso. Então, meus amados irmãos, o Filho tem autoridade para dar a vida e julgar. É o que nós encontramos nessa segunda parte. Esse Filho que tem uma unidade intrínseca com o Pai, eles são um só. Ele dá vida. Quem crê tem vida eterna. Não entra em condenação. A vida eterna é qualidade de existência. Por isso Paulo diz o quê, escrevendo aos Filipenses? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, como eu disse há pouco, o sorriso não vem tão fácil nos últimos dias. Foram madrugadas de oração, de apreensão, de lágrimas não poucas. Você sofreu uma coisa, você vê uma pessoa que você ama e está disposto a dar a vida por ela, sofrer, e à beira da morte, é difícil. É difícil. Mas nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos no Senhor. Diz Paulo, outra vez digo, alegrai-vos. Vida eterna é isso, é qualidade de vida. Nessa porção, a segunda porção também aqui, que vai do verso 24 ao verso 30, já consideramos o verso 24, nós aprendemos que Jesus ressuscita espiritualmente os eleitos de Deus. Veja aí verso 25. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, ok, irmãos? Quem são esses mortos aí?
qualquer homem que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor. Então você trabalha possivelmente ao lado de um homem ou de uma mulher que, por não ter Jesus como Senhor, se veste, come, tem projetos na vida, casa, põe filhos, cresce patrimonialmente, mas está morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Jesus diz em verdade, e quando ele usa essa forma, amém, ele sempre vai dizer algo de profunda seriedade e relevância. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou a hora. E aqui, em João, é usado muito essa questão da hora. Jesus, quando foi consultado por sua mãe lá nas bodas de Caná da Galiléia, disse: mulher, não é chegada a minha hora. Por 3 vezes ele diz: não é chegada a minha hora. Ele vai dizer: é chegada a minha hora no capítulo 12, quando os gregos quiseram conversar com ele. Aí ele diz: chegada a minha hora, porque no capítulo 12 de João, Jesus já entrou em Jerusalém. É a sua última semana do seu ministério terreno. Então ele diz: olha, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, é agora. Olhem para mim. Ele está falando para os líderes religiosos do judaísmo, ele está falando para os líderes do judaísmo: olhem para mim, já chegou a hora em que os mortos, vocês, ouvirão a voz do Filho. Ele se refere a quem ao usar a palavra filho aí? Iós no grego. A ele. Ouvirão a voz do Filho de Deus. E leiam, põe lá o telão lá. Não tira não, pode deixar. E os que, leiam comigo. E os que ouvirem, do que viverão? Ele está falando de que vida? Vida espiritual. Porque Jesus, em primeiro lugar, vai falar, Ricardo, da ressurreição espiritual, da regeneração, do novo nascimento. Que lição extraordinária, que palavras maravilhosas essas do Senhor Jesus. Jesus concede vida eterna, como vimos no versículo de número 24. E Jesus ressuscita espiritualmente os mortos espirituais. Ouvem a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem, aqui ouvir é ouvir e crer, que nós veremos. Ouvir e crer. Esses nascem de novo, porque ele disse no versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, os mortos espirituais ouvem a voz do Filho de Deus e vivem. Tudo isso porque os judeus queriam matá-lo. E eles não disseram para Jesus: olha, eu vou matar você. Mas Jesus conhecia o coração daqueles com quem ele tinha aquela interlocução. Sabia que eles o odiavam e queriam matá-lo. Então ele diz contundentemente para esses discípulos do judaísmo, ele diz assim: você está morto. Mas se você ouvir a minha voz e crer naquele que me enviou, e ouvir aqui é ouvir e crer. Nós cantamos um cântico aqui, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Aqui ouvir não é só ter a acuidade auditiva, é crer. Ouvir e crer naquele que me enviou. Mas há algo mais aqui. Quando João põe na boca de Jesus a declaração de que o Filho tem autoridade para dar vida e julgar. Nós temos aqui a autoridade para o juízo final, verso 27. Põe lá o verso 27. Eu vou ler o 26 e o 27, pode pôr o 26 também. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja a unidade que existia entre o Pai e o Filho. Lá na oração sumo sacerdotal, ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Aqui ele diz, olha, assim como o Pai tem autoridade, o Filho também tem. Verso de número 27 agora. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Olha, a credencial para eu julgar
é que eu sou filho de Deus, filho do homem. Eu sou Deus na terra. Eu sou o Verbo encarnado. E não se esqueçam, vocês que leem a Bíblia, e aqui a maioria lê, né, e se aprofunda, que no capítulo 1 de João, nós encontramos isso, essa verdade extraordinária, né? Deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. O que nós lemos lá? Ele é o Verbo de Deus, é o Deus encarnado. E aqui nessa outra porção da Escritura, que vai do verso 24 ao verso 30, nós aprendemos também não apenas que Jesus concede a vida eterna, nem apenas que Jesus ressuscita espiritualmente, nem apenas que Jesus tem autoridade para o julgamento final, porque Deus entregou ao Filho o juízo, mas que Jesus ressuscitará. Agora essa ressurreição é outra ressurreição, não é a espiritual, é a física. Jesus ressuscitará todos em sua segunda e derradeira vinda. Hoje pela manhã nós ouvimos na devocional o presbítero Walter falando da revolta de Jesus. Quem esteve aqui de manhã se lembra, né? Que ele citou João 14, de 1 a 3, falando que Jesus voltará. E aqui nós temos isso. Jesus ressuscitará todos em sua segunda e derradeira vinda. Veja aí versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e... Eu fico pensando, eu moro lá perto do cemitério. Aliás, eu brinco de vez em quando. Eu fico pensando de vez em quando, né, que eu tenho os vizinhos mais silenciosos. Primeira noite que eu dormi aqui, alguém perguntou, e aí, como é que foi lá? Eu morava num apartamento, num prédio de apartamento no 8º andar. E vocês sabem que o som propaga para cima, né? Olha, meus irmãos, era horrível. Principalmente de sábado para domingo, de sexta para sábado, de sábado para domingo, é uma barulheira terrível. Primeira noite que eu dormi aqui, eu pensei que eu estava dentro do cemitério. De tão silencioso que é. Mas eu fico, às vezes, quando eu passo em cemitérios, quando eu vejo cemitérios assim, eu fico pensando como será glorioso o dia da volta de Jesus, as pessoas se levantando do seu túmulo, com o corpo ressurreto e glorificado. Nem Steven Spielberg, com a melhor equipe de efeitos especiais, poderá mimetizar isso. Vai ser maravilhoso, né? Haverá 2 ressurreições. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a vida e glória. Outros, aqui vai um alerta, para o horror eterno. Como você espera ressuscitar no último dia? E por fim, nessa questão da autoridade de Jesus, nós encontramos no verso 20, o julgamento de Cristo é sempre justo. Poxa, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. A justiça se estabelece quando aquilo que alguém promete, ele cumpre. Na Bíblia, Deus não prometeu salvar todos os homens. Na Bíblia é explícito e claro que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos eleitos antes da fundação do mundo. Se você não crê assim, rasgue a tua Bíblia em Efésios capítulo 1 e jogue fora. Jogue fora. Porque não sei o quê, infralapsariano, supralapsariano, porque fulano, beltrano, pegue lá, vá para a Escritura. O julgamento de Cristo é justo. E Ele julga segundo a vontade do Pai. Sabe? Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio tentar salvar. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Eu disse recentemente a alguém, eu sou eterno. Até queria pedir um dia desse para o coral cantar. A eternidade está em nós, arde como um fogo, inflama o nosso ser. Né? Porque eu sou eterno. Olhem para mim. Grace, você está diante de um homem eterno. Sabe como eu sei que eu sou eterno? Eu já existia no coração de Deus. Depois eu existi na história, vindo ao mundo através de Yolanda e Vincenzo.
E eu fui ressuscitado espiritualmente em 1972, em novembro, quando conheci Jesus como meu Salvador e Senhor, apesar de ter nascido num lar evangélico e frequentar a igreja. Me tornei filho de Deus naquele dia. E quando Jesus voltar, Ele vai me julgar como? Ele dirá, você está vestido de vestes brancas. Entra para o descanso do Senhor. E foi a Jesus que Deus concedeu. Veja, Jesus está falando, vou bater nesse martelo mais uma vez. Jesus está falando com os judeus que ficaram criticando e queriam matá-lo porque ele tinha curado no sábado. E porque ele tinha dito que era filho de Deus. Agora Jesus diz o quê? Olha, sabe de uma coisa? Eu vou julgar naquele último dia. Eu vou separar os cabritos que vão ficar se é que me entendem, à esquerda. Cada uma, né? Eu não perco essa minha... A Ângela fala, Mauro, é filmado. Terceira e penúltima parte. Vai do verso 31 ao verso 40. O que encontramos aí? Os testemunhos que confirmam. E ele está falando com os judeus, agora ele vai dizer assim, eu vou mostrar para vocês quais são os testemunhos a meu respeito. Não adianta eu ficar falando a meu respeito. Vamos ver os testemunhos. Veja o que diz o texto, a pessoa de Jesus aqui, verso de número 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, falar de mim mesmo, né? Vocês podem crer ou não. E ele vai dizer, verso 32, outro é que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem seria esse outro? Alguém gostaria de ganhar uma passagem até a estação Roosevelt no Brás e comprar uma roupinha na Maria Marcolina, ou na Oriente, ou na Silva Teles, e depois voltar? Pode comer um churrasquinho de gato lá também, não tem problema, eu pago. Quem é esse outro aqui? João Batista. Ah, coisa linda. Olha que coisa linda. Esse é outro que dá testemunho a respeito de mim. Nós sabemos como é que foi esse testemunho. Ele viu Jesus passando e disse assim para os seus discípulos, digam comigo essa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse, outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. João aqui é o Batista. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ainda que o testemunho de João Batista seja verdadeiro, eu não me importo muito com ele. Veja o que ele diz em seguida. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Aí ele vai dizer, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, curar alguém no sábado. Essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, eles não se atentaram para o fato da cura de um homem. Repito, com 38 anos de enfermidade. O homem para quem eles nem davam bola, né? Porque ele ficava lá na multidão. Foi só Jesus chegar no meio da multidão, ele viu aquele homem, como viu Zaqueu. Porque Deus é quem escolhe, Ele salva aqueles a quem Ele quer. Ele é soberano. Então, veja só, meus amados irmãos, que coisa extraordinária. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus já havia transformado a água em vinho. Jesus já havia curado o filho de um oficial do rei Herodes. Jesus
já havia o terceiro milagre que ele fez, agora não me vem à cabeça, esse é o quarto milagre que ele faz. Ele cura o paralítico no poço de Betesda. Quer dizer, transformar água em vinho é coisa fácil, né? Só faltava ele ter transformado água em vinho também no sábado, né? Eu faço essa... A cura do filho de oficial do rei, capítulo 4. Acho que esse é o terceiro milagre. Se vocês não acreditam em João, olha, João é um testemunho humano. Recebeu de Deus, é um testemunho humano. Veja as obras que eu faço, é isso que Jesus está dizendo. Aqui nós aprendemos que o testemunho de João Batista é importante, mas o testemunho das obras de Jesus é mais importante ainda. Mas se isso não bastasse, verso 37 e 38, o Pai me enviou, esse mesmo é que tem testemunho de mim. Jamais, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o que aconteceu? Uma voz disse: esse é o meu filho no qual eu tenho prazer. Então é o Pai que testemunha do Filho. Vocês não precisam ouvir, não querem ouvir João Batista? Vocês não querem atentar para as obras que eu faço? Então vejam o testemunho do Pai. E mais, o testemunho das Escrituras, verso 39, um versículo muito conhecido. Veja aí. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? E são elas o quê? Que testificam de mim, em outras palavras, que dão testemunho de mim. Se você abrir lá em Gênesis 3,15, você vai ver o quê? Deus dizendo para a mulher: a tua semente pisará a cabeça da serpente, e a serpente morderá o calcanhar da tua semente. Aqui nós temos o proto-evangelho, o evangelho ainda em forma embrionária. É uma declaração extraordinária de que um dia a semente da mulher Maria, que é Jesus, pisaria na cabeça da serpente, que é o diabo. O evangelho começou em Gênesis e vai terminar em Apocalipse. Por isso ele diz, olha, examinais as Escrituras, né? São elas que testificam de mim. E a última parte, meus irmãos, nós encontramos aqui a raiz da incredulidade dos líderes, verso 41 até o 47. Eu não aceito glória que vem dos homens. Entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Meus amados, ninguém pode manifestar glória para Deus sem amá-lo suficientemente. Faltava amor no coração. E, meus irmãos, faltava mesmo. Os caras mais preocupados com o homem que estava carregando a maca no sábado do que com o fato, vou repetir, dele ter sido curado. Nenhum ato de solidariedade, nenhum ato de louvor e adoração. Glória a Deus! Quando João e Pedro foram ao templo para orar, isso no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o mendigo pedia esmola e disse, não temos dinheiro nem prata, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, olha para nós. Levanta aí. O que é que esse homem fez? Ele entrou no templo louvando a Deus. Aqui não há louvor nenhum das autoridades. A religião é um empecilho. Na verdade, o surgimento de religiões demonstra a fraqueza humana em chegar até Deus. A verdadeira religião é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, senão por mim. Você está me entendendo? Estou sendo claro? Faltou amor no coração dessas lideranças. E faltou mesmo, eles se insistiram tanto em perseguir Jesus que o levaram à crucificação. E buscavam também o que? A glória humana, verso 44. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Um dos problemas do evangelicalismo no Brasil, e nós vivemos um momento de vergonha. Uma igreja teve que expulsar o seu pastor de renome por ser deputado federal e apoiar
Tá, a moça lá, que não é moça, que, né? Essa parte vai cortar, tá? Como, gente, como representante das mulheres. E ele é pastor. Olha, a que ponto nós chegamos. Eu não vou falar o nome aqui não, porque ele pode querer me acionar. Já chega, né? Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, não. Vocês gostam de glória uns dos outros, mas vocês não buscam a glória. Um dos problemas da igreja hoje é negar o princípio puritano de que devemos viver, devemos comer, beber, dormir, procriar, criar patrimônio, fazer tudo para... Que disse Paulo, né, quando criticou os discípulos dos epicureus? Quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Faça do teu trabalho um motivo de glória. Aqui eles queriam glória. Então, eles não estavam preocupados louvando a Deus porque o homem foi curar no sábado. Eles estavam preocupados que talvez não foram eles, né? Para levar as honras. E também, uma das raízes que estão no coração do homem, e fica evidente aqui nas lideranças dos judeus, era a interpretação errada das Escrituras, verso 45 até o último verso. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em? Porquanto ele escreveu. Lembra que eu falei? Quem escreveu o Gênesis? Moisés. E Moisés vai dizer no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, e o Deus enviará um profeta, referindo-se ao Filho de Deus, a Jesus, maior do que eu. A ele deveis ouvir. Verso 47, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu vejo aí, quantos que se dizem crentes, que se você fizer um questionário de 15 perguntas muito elementares, não vão saber responder. Não vão saber responder. E tem alguns aí que dizem, eu não preciso de escola dominical, pois eu quero dizer para vocês, eu sou professor da classe catecúmenos junto com o presbítero Fabrício e o presbítero Kimura. E todas as vezes que eu assisto aula com eles, eu aprendo alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu aprendi. E aprendi com aluno, inclusive. Eu fiz um questionamento com a classe, o aluno levantou e respondeu bonito lá. Acho que foi Carlos Drummond de Andrade que disse, o professor é aquele que de repente aprende. Não sei se foi. Vale conferir. Vai no Google. Google ajuda muito. Não sei. Foi alguém aí que disse, não sei quem disse, mas disse uma verdade. Professor é aquele que de repente aprende. É uma tolice achar que você é mestre, sabe tudo. Quão tolo é aquele que nem mestre é, achar que não precisa de escola dominical. Me lembro do casamento do João e da Amanda, do casal senhor João e dona Amanda, que eu conheci pastores lá de uma igreja, e conheci o pai do João. O pai do João falou assim, para os outros pastores, olha, eu gostei muito da igreja deles, do João, esse é o pastor, porque lá eles têm uma coisa chamada escola dominical. Aí conversamos sobre o que eles perguntaram, o que era escola dominical, tudo. Eu falei, resumindo, a igreja presbiteriana faz o seguinte, nós aprendemos na escola dominical a respeito do Deus que a gente adora no domingo à noite. Porque o grande problema dos cultos e daquilo que se chama adoração hoje é porque não se conhece o Deus que se adora. E aí busca-se a glória para si mesmo e não a glória do Deus sempre eterno. Eu quero finalizar. Eu quero recomendar uma leitura para você. Peter Crift escreveu um livro que eu li no meu tempo de seminarista. Não sei se está na biblioteca aqui que eu doei para a igreja. O título do livro é O Diálogo. Não sei se vocês sabem, mas no mesmo dia, com questão de diferença de horas, morreram
Aldous Huxley, que é um dos pais do panteísmo, que declara que Deus é tudo, tudo é Deus, Deus está em todas as coisas. Morreu também John Fitzgerald Kennedy, baleado lá em Dallas. E morreu também o C.S. Lewis, o teísta cristão. E é interessante que Peter Crift cria uma ficção em que ele coloca esses 3 personagens importantes no limbo, no nirvana, né? E eles discutem quem é Jesus. É um livro apologético, é interessante. O título é O Diálogo. Ele é fininho, não é grosso, não. Pode comprar, você vai gostar demais. Você vai ver como Aldous Huxley pensava sobre Cristo, como John Fitzgerald Kennedy, o humanista, pensava sobre Cristo, e como C.S. Lewis via a pessoa de Jesus. E no final você vai concluir: se Jesus é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, com toda a sua glória, autoridade e majestade. Deus deixou testemunhos claros: João Batista, as obras de Jesus, o Pai, as Escrituras. Em quem você crê? Como você crê? Eu espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus hoje aplique isso em nossos corações. Nós olhemos para esse episódio e possa brotar em nosso coração a fé genuína para crer e viver para Cristo. Vamos ouvir o coral proclamar.